Imagine um quarto escuro. O cheiro é denso. As paredes estão manchadas pelo tempo. Lâmpadas de óleo tremulam com luz fraca, projetando sombras estranhas pelo chão. E no centro, um homem. Seus olhos ardem com um brilho que não é humano. Ele respira rápido. Cada músculo do corpo parece prestes a explodir. Sua boca se abre. E uma voz que não é dele rasga o silêncio. Eu conheço Jesus. E sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Agora imagine o que vem depois. Um grito. O som seco de corpos batendo contra a parede. Túnicas sendo rasgadas. Sangue. Vergonha. E apóstolos fugindo nus pela rua, humilhados. Sim, isso aconteceu. Não é lenda. Não é metáfora. É Bíblia. E é uma das cenas mais sombrias do livro de Atos. Um episódio que expõe uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Nem todo mundo que fala o nome de Jesus tem autoridade sobre o inferno. Agora, volte comigo no tempo. Estamos em Éfeso, uma cidade que respira espiritualidade. Altares em cada esquina, ídolos nas praças, feiras cheias de amuletos, livros mágicos, poções e feitiços. Éfeso era a capital do ocultismo no mundo greco-romano. Aqui, a deusa Ártemis reinava com seu templo colossal, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade inteira girava em torno disso. Magia, rituais, encantamentos. Era o tipo de lugar onde as trevas não se escondiam. Elas desfilavam à luz do dia. E é nesse cenário que chega Paulo. Não com amuletos, não com truques, mas com poder. Poder real, não fabricado, não ensaiado. O texto diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Tão extraordinários que até lenços e aventais levados do seu corpo expulsavam demônios e curavam enfermidades. Isso era incomum, era sobrenatural, e isso abalou as estruturas da cidade. Porque, pela primeira vez, alguém desafiava os poderes que dominavam Éfeso há séculos. E quando Deus age, o inferno reage. Sempre. Alguns homens observaram Paulo e ficaram fascinados. Eles também queriam esse poder. Eles também queriam expulsar demônios. Não por amor a Deus, não por compaixão das almas, mas por status, por prestígio, por fama. E quem eram esses homens? Filhos de um sacerdote chamado Seva, exorcistas itinerantes, homens acostumados com rituais. Homens que viviam de expulsar demônios com fórmulas mágicas. Eles conheciam a liturgia do medo, sabiam manipular crenças, mas agora queriam algo maior. Queriam usar o nome que estava abalando Éfeso, o nome de Jesus. Então, numa noite, eles tentam. Entram na casa de um homem possesso. 7 irmãos. 7 vozes repetindo a mesma frase. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Leia isso de novo. Por Jesus a quem Paulo prega. Percebe? Eles não tinham relacionamento, não tinham aliança, não tinham cruz. Tinham apenas uma fórmula. E isso não funciona contra as trevas. Porque o inferno não teme quem fala bonito. O inferno teme quem carrega a autoridade. E a autoridade não se empresta, não se imita, não se compra. A autoridade é fruto de intimidade. E é aqui que a cena fica sombria. Porque, de repente, o homem possesso para. Seus olhos queimam com ódio e desprezo. Ele encara aqueles 7 homens e pronuncia a frase mais perturbadora do Novo Testamento. Eu conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Silêncio, que dói. Silêncio que revela a tragédia. Porque o inferno reconhece nomes. O inferno conhece quem anda com Deus. E também sabe quem só anda com discurso. E antes que eles pudessem reagir, o caos começa. O possesso salta sobre eles com uma força sobrenatural. Esmurra, rasga, despedaça. 7 homens, feridos, nus, correndo pela rua em desespero. Vergonha pública, humilhação total. A notícia se espalha pela cidade como fogo. E todos aprendem uma lição que ecoa até hoje.
O nome de Jesus não é amuleto, não é fórmula, não é mágica, é governo, é autoridade. E só tem autoridade quem vive debaixo do seu senhorio. Agora, respire, porque essa história não é só sobre 7 homens do passado. É sobre nós, é sobre mim, é sobre você. É sobre um sistema inteiro que aprendeu a usar o nome de Jesus, sem ter vida no altar. E a pergunta que corta como faca é: se você entrasse num quarto hoje para enfrentar um demônio, ele reconheceria seu nome? Ou ele diria: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você, quem é? O silêncio depois da frase era mais cortante que qualquer grito. Eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? 7 homens, 7 títulos, 7 tradições religiosas, nenhuma autoridade. Porque a autoridade espiritual não é construída em público, é forjada no secreto. Não nasce no palco, nasce no altar. Não vem de técnicas, vem de joelhos dobrados. E é aqui que o texto bíblico revela algo perturbador. O inferno conhece nomes, não números, não cargos, não seguidores, nomes. Porque o mundo espiritual não reconhece quem tem influência digital, ele reconhece quem tem aliança com Deus. Os filhos de Seva tinham acesso à liturgia, mas não tinham acesso à presença. Sabiam falar bonito, sabiam usar a fórmula, mas não tinham a marca do sangue. E quando você entra numa guerra espiritual, sem cobertura espiritual, você vira alvo. Não flecha, não espada. Alvo. Agora imagine a cena completa. O possesso não apenas grita, ele ataca, esmurra, despedaça. 7 homens saem correndo, túnicas rasgadas, corpos feridos, humilhação escorrendo no rosto, gritando pelas ruas. Até o último bairro da cidade sabe. Eles tentaram usar um nome, sem viver debaixo do dono desse nome. E a cidade inteira teme. A Bíblia diz que o temor caiu sobre todos e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Porque agora estava claro, o nome não é um amuleto, não é uma chave mágica. É governo, é autoridade, e só tem autoridade quem está debaixo do senhorio de Cristo. Agora, segure essa imagem por um instante. Pausa, respire, porque essa história não parou em Éfeso. Ela continua. Ela se repete, e talvez esteja acontecendo agora mesmo, na sua cidade, na sua igreja, talvez no seu coração, porque vivemos uma geração que aprendeu a usar o nome de Jesus, mas não conhece a pessoa de Jesus. Uma geração que sabe fazer campanhas, lives, conferências, mas não sabe o que é rasgar o coração no secreto. Uma geração que fala em línguas nos palcos, mas não fecha a porta do quarto para chorar diante de Deus. E sabe o que é pior? O inferno sabe. Ele sabe quem é verdadeiro e quem é fachada. Ele sabe quem tem raiz e quem tem só discurso. Ele sabe quem sangra no altar e quem só performa no púlpito. Por isso, essa frase ecoa como trovão. Eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas você, quem é? Agora traga isso para hoje, para os púlpitos lotados, para os influencers gospel, para os ministérios cheios de marketing, para os stories com frases motivacionais e versículos recortados, para a geração que aprendeu a transformar altar em palco e culto em show. Pergunte, será que o inferno reconhece esses nomes? Ou será que no mundo espiritual são apenas ecos vazios? Porque a autoridade não se edita, não se posta, não se simula. Autoridade não é visibilidade, é invisibilidade, é vida oculta, é caráter quando ninguém está vendo, é lágrima derramada onde não há câmera, é oração feita quando não há plateia. Esse é o lugar onde Deus gera vozes que o inferno respeita. Mas hoje, muitos querem o microfone sem o secreto, querem o manto sem o preço. Querem expulsar demônios sem primeiro expulsar os próprios ídolos. Querem orar por multidões sem antes aprender a orar sozinhos. E sabe o que acontece quando isso não muda? A história de Atos 19 se repete. Não com homens rasgados fisicamente,
mas com ministérios despidos espiritualmente, com igrejas que carregam placa, mas não carregam presença, com pessoas que gritam em nome de Jesus, mas vivem sob outro senhorio. Agora, ouça isso. Esse é o plot mais sombrio do Novo Testamento. O inferno não teme quem fala de Jesus. O inferno teme quem anda com Jesus. E é isso que me faz tremer, porque eu vejo uma geração tentando lutar com demônios que nunca venceu no secreto, tentando confrontar potestades, enquanto se rende a vaidades, pregando libertação enquanto é escrava do aplauso. Isso é perigoso. Isso é letal, porque guerra espiritual não é sobre gritar mais alto, é sobre andar mais profundo. Agora volte para Éfeso. O nome de Jesus está sendo engrandecido. Por quê? Porque ficou claro que ele não é apenas um som. Ele é um Senhor. E quem não se submete ao Senhor não tem direito de usar o nome, nem para expulsar uma mosca. Agora olhe para você. Quem é você no mundo espiritual? Um nome que o inferno respeita? Ou apenas um som que se perde no ar? Porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. No mundo espiritual, autoridade é identidade. Não é performance, não é aparência, é essência. O diabo sabe quem você é quando fecha a Bíblia e desliga a câmera. Ele sabe o que você faz quando ninguém vê. Ele sabe qual altar você alimenta, o de Deus ou o do ego. E isso define tudo. Não o que você canta, não o que você prega, mas o que você vive. Então, pare agora e pergunte: se você entrasse num quarto com um possesso, o que ele diria? Eu conheço Jesus, sei quem é Paulo e você, quem é? Essa frase ainda ecoa, e ela não é só para exorcistas de 2000 anos atrás. Ela é para mim, ela é para você, ela é para cada voz que ousa falar em nome de Deus sem viver debaixo do governo de Deus. Agora, escute com temor. A maior tragédia não é ser atacado pelo inferno, é ser ignorado por ele. Porque isso significa que você não é ameaça nenhuma, que você é só ruído, só mais um som no meio da multidão. E Deus não te chamou para ser som, Deus te chamou para ser voz, e voz não é eco. Voz nasce de intimidade, de santidade, de joelhos queimados no secreto, de um coração que prefere ser fiel a ser famoso. Então hoje eu te pergunto, você está pronto para seja alguém que quando se levanta para orar, o inferno diz: esse eu conheço. Escreva nos comentários: eu quero ser conhecido no céu. Compartilhe este vídeo com quem precisa acordar para essa verdade. E lembre-se, não é sobre volume, é sobre autoridade. Não é sobre palco, é sobre secreto. Porque quando você tem raiz no altar, não importa quem você enfrente, o inferno vai tremer.